Bom dia, turma! Hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Mas antes de continuar, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida e te pedimos orientação, Senhor, para entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Os Gálatas eram os habitantes da Galácia, uma região da Ásia onde hoje fica a Turquia. Vocês lembram no livro de Atos, quando nós estudamos a primeira viagem de Paulo? Ele visitou as cidades de Icônio, Derbe, Listra, e antes de chegar lá, ele partiu do porto de Seleucia. Aqui, olha, vendo? Ele partiu do porto de Seleucia, navegou até a ilha de Chipre, atravessou a ilha, chegou em Pafos e seguiu para as cidades de Icônio, Listra e Derbe. Tá vendo? A carta que Paulo escreveu aos Gálatas é possível que tenha sido a primeira carta escrita por ele para as igrejas. E essa carta foi redigida por ele mesmo, sem a ajuda de um escriba para redigi-la. Naquela época, existiam pessoas que elas tinham a habilidade de escrever, e elas redigiam textos, transcreviam manuscritos, e isso era uma profissão. Ser escriba era uma profissão. E Paulo, em algumas das suas cartas, ele usava desse recurso, né? Usava do trabalho de um escriba. Mas para essa carta especificamente, ele mesmo escreveu de próprio punho. E Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava muito aborrecido. Ele estava muito bravo mesmo quando escreveu essa carta. E vocês sabem por quê? Paulo ficou sabendo que os cristãos da Galácia, para quem ele havia pregado o evangelho da salvação pela graça, estavam agora seguindo outro evangelho. E que outro evangelho seria esse, se não há outro evangelho? Paulo havia pregado que por amor Deus ofereceu seu único filho para morrer no nosso lugar. Ele ressuscitou e viu estar com o nosso Deus. É assim que nós cremos. Vocês lembram como está escrito lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva para sempre. É nisso que a gente crê. E isso é suficiente para que a gente tenha vida eterna com Deus. Mas alguns líderes religiosos, uns judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas eles queriam ainda manter toda aquela crença judaica, todos aqueles ritos, toda aquela cultura, eles queriam manter aquilo. E eles estavam pregando, eles estavam dizendo que crer somente no sacrifício de Jesus na cruz, isso não é suficiente para ter a salvação. Era preciso algo mais, era preciso seguir a lei de Moisés. Vocês lembram da lei de Moisés? Aqueles 10 mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, no deserto? Então, aqueles mandamentos e muitas outras regras da cultura judaica. Vamos fazer uma leitura bíblica para a gente entender um pouquinho mais do que a gente está falando? Lá no capítulo 2 de Gálatas está escrito assim: salvos pela fé. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda.
Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Então, é assim que a gente crê. Crer no Senhor Jesus e no sacrifício que Ele fez na cruz é suficiente. Nada mais precisa ser feito para que sejamos salvos, né? A carta de Paulo aos Gálatas é conhecida como a carta da liberdade. Que coisa boa é termos liberdade, não é mesmo? Mas afinal, Jesus nos libertou de quê, gente? Nos libertou de termos que cumprir uma série de regras e mandamentos para que tenhamos o direito a viver para sempre com Deus. Já pensaram como seria terrível viver assim? Aprisionado a uma série de regras muito difíceis de cumprir, tão difíceis que nenhum de nós seria capaz de cumprir? Aí Deus, com seu imenso amor por nós, percebeu que ninguém seria capaz de cumprir todas aquelas regras. Então, mandou Jesus, seu único filho, para cumpri-las no nosso lugar. O preço que Jesus pagou pelos nossos pecados foi tão alto, mas tão alto, que nada mais é preciso fazer para que a gente tenha direito a viver com Ele para sempre. Jesus pagou um alto preço, vocês sabem. Jesus morreu e deu seu sangue para que nós pudéssemos ter vida com Ele. Gente, isso é maravilhoso. Por isso, Paulo ficou tão bravo quando ficou sabendo que estavam pregando que crer no sacrifício de Jesus não era suficiente para que a gente tivesse uma vida eterna com Ele, para que a gente pudesse viver para sempre com Deus. E pregavam que era preciso fazer isso e aquilo outro, mas isso não é verdade. Vamos ver na leitura do capítulo 3? Olha só, eu coloquei até aqui a carta bronca. Por quê? Olha só como Paulo fala com os Gálatas. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. A descrição que ele fez foi tão perfeita que é como se eles estivessem vendo Jesus na cruz, né? De tão real foi a forma que ele contou. E continuando aqui no versículo 2. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nele. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas próprias forças, isto é, cumprindo isso e aquilo? Continuando no versículo 4. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que, quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que Ele manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem? Então, gente, nesse último versículo, a gente pode ver, quando Paulo pergunta assim, não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Sim, ele está dizendo que é simplesmente por isso que nós temos a liberdade, nós temos a salvação dada por Jesus. Nós não precisamos fazer mais nada, cumprir mais nada. Então, quer dizer que como somos livres, podemos fazer qualquer coisa? Claro que não.
a liberdade, ela tem um limite. E qual é o limite? É o amor. Nós somos livres, mas livres para agir como Jesus agiu. Agir com o amor que Deus nos amou. Vamos ler aqui, no capítulo 5, nos versículos 13 e 14. Vamos ver aqui o que Paulo falou aqui aos Gálatas. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Aqui ele diz que é um resumo de toda a lei. Amar, fazer ao outro do mesmo jeito que a gente gostaria que fosse feito pra gente. Amar o outro como a gente ama a nós mesmos. E, gente, o amor de Deus é como um presente muito valioso que ganhamos sem merecer. E não há nada mesmo que possamos fazer para sermos merecedores desse presente. Mas ganhamos mesmo assim, sem merecer. E ficamos tão felizes, mas tão felizes por receber esse presente, que nós queremos retribuir, queremos fazer alguma coisa. E o que é que nós podemos fazer então? No final da carta, Paulo fala que devemos deixar o Espírito de Deus agir. Esse Espírito que habita os nossos corações, para que essa liberdade que nós recebemos de Deus, ela seja também usada por amor em serviço ao próximo. Por causa desse amor de Deus, agora nós temos o desejo de obedecê-lo, de fazer a sua vontade. E a gente, para terminar, acho que fica assim, essa mensagem de Gálatas 5,14, ela é o resumo de toda a lei, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso parece muito fácil, mas não é, né? E que a gente peça sempre a Deus que nos ajude a cumprir isso, a viver esse amor pelo próximo da mesma forma que a gente se ama, tá bom? Que Deus nos ajude a cumprir a sua vontade. Vamos orar então para terminar? Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por esse tempo que nós estivemos aqui lendo um pouquinho, aprendendo um pouco da sua palavra. Nós pedimos que essa mensagem ela fique no nosso coração, que a gente procure sempre cumprir aquilo que tu tens determinado, aquilo que vai fazer bem para as nossas vidas e que seja de acordo com o teu querer. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco por toda essa semana. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Tchau, turma. Até a próxima aula.